Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos então começar a nossa revisão do segundo bimestre, certinho? Vamos lá, todo mundo pega o caderno, vamos prestar bastante atenção, ok? Então, nesse segundo bimestre, nós demos continuidade no estudo sobre eletricidade, tá? Sobre a elétrica. Então, nós vimos, por exemplo, os componentes do circuito elétrico. Nós vimos que o circuito elétrico ele apresenta alguns componentes que são essenciais no seu funcionamento, como os resistores, que são aqueles aparelhos que vão utilizar a energia elétrica, então lâmpada, chuveiro, televisão, rádio, qualquer equipamento que utilize, então, a energia elétrica. Os geradores, que são aqueles equipamentos que vão gerar, então, a eletricidade, né, a corrente elétrica para o nosso circuito, que pode ser citado como uma pilha, por exemplo, que a gente viu muito, que vai gerar, então, a corrente elétrica, ou então os geradores elétricos, são aqueles geradores que ficam nos postes e geram a eletricidade para nós. Nós temos também os condutores, que não estão aqui, mas que são os fios que vão levar, então, essa corrente elétrica. As chaves ou os interruptores, que são aqueles componentes que vão abrir e fechar o circuito. Então, por exemplo, na sua casa, você tem uma chave geral de energia. Então, é ela que vai permitir ou não a entrada de corrente elétrica, a entrada de energia nesse circuito elétrico, certinho? Então, aqui nós temos dois exemplos de circuito elétrico, né, de componentes do circuito elétrico. Então, aqui nós temos um circuito elétrico, onde nós temos a chave, que inclusive está aberta, então eu sei que não tem corrente elétrica nesse circuito, o gerador, que são as pilhas, que está gerando, então, corrente elétrica, e uma lâmpada, que é o resistor, que é aquele que vai utilizar a energia. E para conduzir, nós temos os fios elétricos, certinho? E aqui a representação de como eles são representados. Então, aqui nós temos um resistor, ok? Aqui nós temos, então, um gerador positivo e negativo. Então, eu vou lembrar da pilha, por isso que eu sei que é um gerador. E aqui nós temos uma chave, onde essa chave está, então, aberta. Então, também sei que não tem corrente elétrica no circuito que utilizar dessa forma, certinho? Vimos um pouquinho sobre resistência elétrica. O que é resistência elétrica? É uma dificuldade, tá, que a gente vai ter da condução dessa eletricidade. Então, a resistência elétrica, ela se apresenta de três formas: o comprimento do fio, o diâmetro do fio e o material do fio. Então, comprimento do fio, que é esse primeiro desenho, é o seguinte: quanto mais longo for o fio, maior vai ser a resistência daquele fio, mais difícil vai ser para ter a corrente elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito elétrico, que eu tenho um fio de 4 metros e um fio de 2 metros, qual que vai ser mais eficiente? O de 2 metros, porque ele é mais curto, porque o comprimento dele é menor. Então, a energia vai ser transmitida mais rápido do que no fio mais longo, ok? Já no segundo exemplo, a gente tem o diâmetro. Então, se eu tenho um diâmetro de 2 e um diâmetro de 4, o diâmetro de 4 vai ser mais eficiente, porque eu vou ter um diâmetro maior para a passagem dos elétrons, para a passagem da corrente elétrica, tá? Então, no caso do diâmetro, quanto maior o diâmetro, maior a eficiência. Quanto menor o diâmetro, maior a resistência, vai ficar mais difícil para ter a passagem da corrente elétrica, ok? E o material do fio. Então, a gente sabe que tem alguns materiais que são melhores condutores do que outros. Então, eu sei, por exemplo, que o cobre, ele é melhor na condução do que o alumínio. Por isso que toda a parte elétrica das nossas casas é feita por cobre, porque a condução do cobre é melhor. Então, ele é melhor condutor elétrico do que os outros metais, certinho? Então, essa diferença de material também vai influenciar na condução, na eficiência da condução da corrente elétrica, ok? Além disso, nós vimos os circuitos elétricos. Então, nós vimos que existem dois tipos de circuito: o circuito em série e o circuito em paralelo, certinho? O circuito em série é quando esses resistores, eles estão em série, então eles estão um após o outro. Então, eu só vou ter um fio de condução da corrente e
resistores, esses equipamentos, eles vão estar em série, eles vão estar um após o outro, em sequência, certinho? Então, aqui a gente tem, então, o nosso gerador, aqui nós temos, então, o sentido da corrente elétrica e os resistores. Então, se esse primeiro resistor queimar, acabou o circuito, não tem como a energia, a corrente elétrica continuar para o próximo resistor, certinho? Já em paralelo, como o nome já diz, esses resistores eles estarão em paralelo. O que isso significa? Que quando chega aqui, ó, que a gente chama de nó, a gente vai ter a separação da corrente. Então, parte da corrente vai para esse resistor, outra parte da corrente vem para esse resistor. Então, se um deles queimar, o resto do circuito continua, então, funcionando, porque a gente vai ter uma divisão da corrente elétrica. Qual é mais eficiente, o circuito em série ou o circuito em paralelo? Circuito em paralelo. Por quê? Porque a gente vai ter a divisão, então, da corrente elétrica e se ocasionar dano em algum resistor, os outros vão continuar funcionando normalmente, ok? E nós vemos também a existência de alguns animais elétricos. O que é isso? São aqueles animais que têm a capacidade ou de produzir ou de captar corrente elétrica, ok? Para que eles usam esse tipo de característica, de capacidade? Principalmente para proteção, tá? E também para conseguir comida, para caça. Então, esses animais, eles têm células especializadas na produção de corrente elétrica, tá? Que vai auxiliar, então, a captura do alimento e também a própria proteção desses organismos. A maioria desses organismos são aquáticos. Por quê? Porque a água é um excelente condutor. Então, essa capacidade de produção, ela vai ser maior. A água vai ajudar, então, a conduzir essa corrente elétrica e vai ser mais eficiente para esses animais. O único que a gente tem que é terrestre é o equidna, que é esse aqui, ó. A capacidade dele de produção de corrente elétrica acontece no focinho. Por quê? Porque o focinho desses animais é molhado. A terra é isolante, mas se ele tiver o focinho molhado e conseguir, então, produzir essa corrente elétrica no focinho molhado, a eficiência de transmissão, de condução dessa corrente vai ser maior, certinho? Por isso que a maioria desses animais são aquáticos. Então, nós temos o peixe elefantose, que é o peixe elefante, tá? A raia elétrica, a enguia elétrica, que é mais eficiente, né? Que é aquela que tem a maior capacidade de produção de eletricidade, e o peixe-gato, que também é capaz, então, tem essa capacidade biológica de produção de corrente elétrica, certinho? Vamos continuar. Nós vimos também sobre as fontes de energia no Brasil, as transformações de energia. Então, nós temos a energia limpa, que é aquela que não vai gerar danos ao meio ambiente, que não vai gerar poluentes, por exemplo, a energia solar, e as energias sujas, que são aquelas que vão gerar algum dano para o nosso meio ambiente, que vai ser eliminado através de algum poluente, como a queima da gasolina, certinho? E o tipo de energia renovável e não renovável. Então, a energia renovável é aquela que vai se renovar, por exemplo, energia solar, energia eólica. Já as energias não renováveis são aquelas que, quando elas se esgotam, acabou. Petróleo, por exemplo, ok? No Brasil, a principal fonte de produção de energia são as hidrelétricas. Então, no nosso país, a principal fonte que nós temos são as hidrelétricas, que é através da corrente de água. Inclusive, a gente pode passar por um apagão agora, né? Com a falta de chuva, essas hidrelétricas diminuíram a capacidade de água, com isso, consequentemente, também diminuiu a produção de energia, ok? Então, hoje, a produção de energia do nosso país se concentra basicamente nas hidrelétricas, então a gente tem a dependência, então, dessas chuvas, certinho? Próximo, nós vimos um pouquinho sobre a economia de energia, quais são as ações que nós podemos ter para economizar energia. Então, evitar a utilização excessiva do ar-condicionado, mudar o chuveiro, né, nesse tempo de calor, a gente tirar do verão, do inverno e colocar no verão, tá? Então, tudo isso são modos de auxiliar a economia de energia, ok? Vamos lembrar alguns tipos de energia, por exemplo, o chuveiro, energia térmica, tá? Juntamente com o ferro, que também é energia térmica. Por quê? Porque essa transformação de energia elétrica em energia térmica, porque a gente vai ter alteração de temperatura, ok?
Televisão, energia luminosa, energia sonora, ok? Então, isso a gente já estudou. Então, os métodos de economia de energia são aquilo que a gente pode fazer para reduzir, então, a nossa utilização de energia e, consequentemente, vai reduzir também o nosso gasto de energia, certinho? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês assistam esse vídeo com atenção, façam as atividades e bom trabalho a todos, ok?